Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, e veiculado pela TV Educativa PV de nossa cidade. Ele é orador, trabalhador da Seara Espírita, já foi presidente aqui do SEAC e hoje está aqui conosco para falar do TDM. O que é TDM? É o tratamento da depressão através do magnetismo. Para os seus cumprimentos, Nelson Bastos. Muito prazer estar aqui neste programa que com certeza vai levar conhecimento ou pelo menos explicações sobre esse tema tão importante, depressão. Depressão já foi considerada o mal do século. E Nelson Bastos, mais do que ninguém, tem contato com esse grande problema, leva consolo. E agora eu pergunto para ele, o que significa esta sigla TDM? Eu já falei, tratamento da depressão pelo magnetismo, mas o que significa em termos de diminuição de dores, de cura? Como é que funciona o TDM? O que é o TDM, Nelson Bastos? Ô Sidney, em 2011 nós descobrimos um vídeo que falava justamente sobre o tratamento da depressão. É um assunto que na época era meio nebuloso, nos interessou, fizemos um aprofundamento, montamos uma equipe aqui em Bauru, justamente tratarmos as pessoas depressivas com o passe magnético. Então, o TDM, tratamento da depressão pelo magnetismo, surgiu em 2011, 9 de maio de 2011, fizemos agora 11 anos de idade, e ele busca justamente oferecer às pessoas depressivas uma possibilidade de tratamento através de passes magnéticos. É um tratamento que o resultado é sensacional. Nós temos acompanhado tantas e tantas pessoas que passaram por aqui. É um tratamento que não custa nada, absolutamente de graça, um pouquinho longo, talvez uns 8 meses em média, mas se você comparar o tratamento da TDM pelo passe magnético com o tratamento convencional, a gente verificará que se abrevia alguns anos de tratamento. Nelson, o Centro Espírita Amor e Caridade, como todos os centros bem orientados, mantém uma equipe de passistas. Aliás, o magnetismo, o tratamento pelo magnetismo, antecede até a codificação do Espiritismo. O professor Rivaio, quando chegou a Paris, ele já ingressou, começou a estudar, era moda naquela época estudar o magnetismo. E nós aqui no nosso salão, nós temos o tratamento através do passe espírita, que mistura o fluido animal, o magnético do corpo físico, com o espiritual. O que o TDM tem de diferente, o passe ministrado à pessoa que tem depressão, diferente do passe tanto simples como conjugado, que são ministrados normalmente nas reuniões presenciais do SEAC? Se estudarmos o passe, a gente vê que o passe é uma transmissão de energias. E você falou energias magnéticas e espirituais. O nosso, do TDM, não diferencia. Diferencia apenas a forma de aplicação. A técnica. A técnica, só a parte de aplicação. O que acontece a miúde nos centros espíritas, quando se aplica o passe, faz-se um passe descarregando energias, aplicando energias. Que são potencializadas pelos espíritos. Pelos amigos espirituais que estão presentes nessas reuniões. O nosso, nós aplicamos em primeiro lugar um dispersivo. É uma técnica meio complexa para se explicar em tão pouco tempo, mas quando a gente recebe alguém com depressão, a gente verifica através do tato magnético, que é outro assunto que precisaria ser também abordado, através do tato magnético verifica
qual centro de força que está obstruído. Pelo que eu estou entendendo, eu não entendo muito do assunto, vocês partem daqueles chakras hindus em que existem, isso é citado por André Luiz em suas obras, são centros de força. Isso significa que em nossa alma, vamos usar esse termo, nós temos pontos que podem se fragilizar e ensejar a depressão? Sem dúvida nenhuma. Todo depressivo, e são todos os depressivos, ele tem um centro de força chamado esplênico que está obstruído. Em linhas gerais, quando você analisa o depressivo, faz o tato magnético depressivo, você observa que esse centro está obstruído. E para que serve esse centro de força? Ele faz a filtragem das energias que adentram no corpo, tanto perispiritual como no corpo material. E se ele está obstruído, ele causa um descontrole nos demais centros. Então o depressivo é aquela criatura que está em profunda confusão. Desequilíbrio, profunda confusão, e que ele não encontra forças para sair desse estágio em que ele se encontra. E você consegue, através da energia que vem dos passistas, a energia magnética animal do corpo dele, conjugada com a dos espíritos, e tentar desobstruir. Por isso que você falou que demora um pouco? O primeiro caminho é a desobstrução. Vamos analisar uma caixa d'água na nossa casa, em que você descubra que há um ponto de interrupção da passagem da água. Ou vazamento. Vazamento, e você continua colocando água na caixa d'água. Se o ponto está obstruído, alguma coisa vai acontecer, porque não haverá espaço para aquela água passar. Ou vazamento, ou a água pode deteriorar-se. A própria obstrução mesmo, né? O caso da energia é a mesma coisa. Se esse centro, que é tão importante na filtragem, se ele está obstruído, você aplica energias, ele para todo ali. Aí provoca, então, uma piora na criatura. Quando nós falamos, você perguntou sobre o passe, e vamos falar isso no segmento seguinte, rapidinho, gostaria que você voltasse a essa pergunta justamente para a gente explicar um pouquinho mais. Ótimo, muito bom. Seria a minha pergunta seguinte. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, um apoio cultural, e voltaremos a perguntar sobre esse mesmo assunto, sobre a depressão. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje, com um assunto extremamente relevante, a depressão. Estamos aqui com um especialista nesse assunto, Nelson Bastos, que, além de trabalhar em entidades filantrópicas, ele dirige também um centro chamado TDM, o Tratamento da Depressão pelo Magnetismo, que é mantido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. No bloco anterior, Nelson começou a explicar o porquê do passe dispersivo, fazendo uma metáfora com uma caixa d'água.
Nelson, os nossos fluidos negativos, eles vão se acumulando, as nossas tubulações espirituais vão se obstruindo, e daí vem o passe tanto com o magnetismo, quanto com a ajuda dos mentores espirituais para fazer essa verdadeira limpeza? Quando você perguntou sobre a diferença entre o passe que é aplicado em nosso salão e o que a gente aplica no TDM, e eu disse que a técnica era diferente, é justamente porque no salão a gente aplica passe concentrado. O que é um passe concentrado? Damos energia à pessoa. E no nosso caso nós falamos em dispersivo. O próprio nome já indica que você está dispersando alguma coisa, está porque espalhando, limpando alguma coisa. A gente fala que lá no salão a gente faz uma espécie de transfusão, como se fosse uma transfusão de sangue, uma transfusão magnética. Transfusão de energias nós fazemos. E ali primeiro, por isso que eu falei da caixa d'água, porque se eu colocar mais líquido, quer dizer, colocar mais passe concentrado nessa criatura, mais coisa vai ficar parado no esplênico. Nós precisamos primeiro limpar essa tubulação, para depois que ele possa filtrar as energias novas para solucionar o problema da criatura. Então o nosso TDM ele é dividido em 3 partes. No TDM1, chamado TDM1, nós só aplicamos dispersivos. Só tentamos limpar essa tubulação que está entupida, entre aspas. Metaforicamente. Entre aspas, entupida, procuramos liberar. Tudo isso nós descobrimos se já está liberado ou não através do tato magnético. Tato magnético seria uma auscultação. Pessoa que tem uma sensibilidade e vai, como se fosse mesmo uma acupuntura, buscar os pontos negativos, é isso? Exatamente. Quando você pega aqueles filmes de guerra antigos, em que existe um submarino embaixo e um navio tentando detectá-lo lá embaixo, o que ele usava? Usava um sonar. Sonar. Tato magnético, muito mal comparando, seria um sonar que todos nós temos e que, se passando a mão sobre os centros de força dessa criatura, denota-se o ponto em que está obstruído. Mal comparando, é aquele o caboclo que vai com vai a varinha, procurar água. vai a varinha e ele sente o magnetismo. Exatamente. E fura ali para buscar água. Exatamente. Eu errei muito ou não? Não. A figura é exatamente essa. Nós estamos procurando quais centros que estão com dificuldades. Quando você está depressivo, não só o esplênico, que é essa filtragem, mas ele rouba dos demais centros também as energias que ele necessita quando ele está completamente obstruído. Então, quando você faz o tato magnético, se eu tivesse a varinha para procurar água, eu acharia o ponto certo, onde existe água, e os pontos adjacentes em que o lençol freático talvez estivesse um pouco com menos intensidade. No tato magnético nós descobrimos quais centros de força estão com dificuldades e todos eles nos remetem exatamente ao esplênico, que é o centro que merece maior cuidado. Daí, eu falei do TDM1, TDM1 nós aplicamos dispersivos nessa criatura, tentando de alguma forma aliviar aquela obstrução que existe nesse centro de força. Demora muito ou depende do paciente ou do aplicador? Demora um pouco, eu não sei o que você pergunta como demora muito. 1 mês, 2, 3 meses? Demora. No TDM1, normalmente nós demoramos 2 meses. Para fazer a dispersão só? A dispersão. Para começar o tratamento? O tratamento já começou com o TDM1. A partir do momento em que você começa a desobstruir, já começa a passar alguma coisa, certo? O paciente denota alguma melhora já ou não? Com certeza. A gente nós fazemos entrevistas, todo o atendimento é feito precedido de uma entrevista com o paciente, fazemos perguntas normais e uma delas é como ele está se sentindo. E informamos a ele que a partir da 4ª passagem aí, que seria 1 mês, né, uma vez por semana, ele vai estar sentindo uma melhora muito grande. E isso é invariável.
É invariável. Não depende do Se ele paciente. também depende, né? Isso que eu ia falar, se ele tomar a água, se ele vier em todas as reuniões, em 4 semanas ele já começa a sentir uma diferença substancial. Persistência. Persistência. O tratamento, eu gostaria de falar agora um pouco desse tratamento, ele se resume em duas passagens importantes. Primeiro, o passe. Ele tem que vir todas as semanas, porque na hora que ele secciona esse tratamento, tem que se começar tudo de novo, certo? O cano ainda está obstruído, não adianta você fazer alguma coisinha que tudo vai parar ali ainda, certo? E a água fluidificada. Toda reunião ele tem que trazer uma garrafinha, nós fluidificamos a água e ele tem que tomar 5 copinhos pequenos de água todos os dias. E aí você pergunta, depende dele? Vou contar um caso, sem falar o santo, né? Tinha uma moça que nós fazíamos o atendimento. Excepcionalmente, nós fazíamos o atendimento na segunda-feira, 1h da tarde, porque nós nos reunimos toda segunda-feira para analisar a questão de todos e atendíamos essa moça. E ela nunca tomava água, esquecia. E um dia eu fui assim, até meio grosseiro com ela, não no sentido de... Eu falei para ela, me faz o favor, passa o número do seu celular para mim que eu vou te ligar 5 vezes por dia. Aí você me pergunta assim, depende do paciente? Depende, você vai no médico para tomar um remédio contra um ataque cardíaco e você não toma o remédio. Não adiantou nada. Nós tínhamos tantas perguntas para fazer para o Nelson e agora estamos aí patinando, porque as respostas deles são maravilhosas e vão servir para você que está me ouvindo, seja a religião que você professe, enfim, é outra coisa de que vamos tratar também no próximo bloco. Não saia daí, num instantinho estaremos de volta. E estamos de volta para mais um bloco, o final do nosso programa. Não falei para vocês que o tempo ia voar, quando o entrevistado tem notícias boas, importantes. Nelson Bastos, no bloco anterior eu interrompi você, por causa do nosso tempo, mas queria que você desse continuidade ao que você estava nos falando sobre tanto o passe dispersivo. Você contou um caso de uma moça e eu perguntei para você até se às vezes um irmão que se aproxima, não necessariamente um obsessor, mas uma pessoa que se aproxima de nós porque sintonizou-se com a nossa desesperança, com a nossa depressão. Pode acontecer, Nelson, naquele caso que a moça se esquecia de tomar água, de ela estar sofrendo a influência de algum irmão? Eu não gostaria de jogar nas costas dos irmãos espirituais todas as dificuldades que nós temos, mas acontece. Pode acontecer a miúde. Quando você fala em obsessão no seu livro, nesse caso que você citou, o que é uma obsessão? É o domínio que determinadas entidades conseguem estabelecer sobre a mente de outras entidades, no caso o encarnado. Se essa criatura estiver suscetível a acatar essas sugestões, pode ser que ela esqueça de tomar a água
esqueça, entre aspas, de tomar água sobre essa pressão dos amigos espirituais. Mas então, pode terminar. Diria, esse assunto seria alguma coisa de longa explicação, porque o processo obsessivo ele não é tão simples assim da gente conversar. Talvez seja um assunto para a gente retornar a um outro programa. Mas, Nelson, você falou no passe dispersivo, falou na água fluidificada, e depois, o que acontece? Bom, depois ele continua esse tratamento, como eu disse, o tratamento é relativamente longo. Todas as reuniões ele é entrevistado, e quando nós verificarmos que essa energia já começa a fluir, nós passamos ele para uma segunda fase de tratamento, que é o TDM2. É tudo no mesmo lugar, ele nem sabe que ele está passando de fase. Esse é um dos critérios que nós estabelecemos para não criar expectativas a essas criaturas. Então passamos uma segunda fase em que começa-se já a estabelecer um contato magnético com essa pessoa, uma relação magnética com essa pessoa. Há todos uns cuidados que têm que ser estabelecidos para o andamento desse processo. E essa relação magnética, ela não é estabelecida no TDM1. Mesmo na hora de aplicar o passe, nós ficamos a uma distância relativamente longa, mais de 1 metro, e só se nos aproximamos dessa criatura na hora de aplicar o passe. Não queremos estabelecer a relação magnética. Por que, Sidney? Porque esse depressivo, nessa fase inicial, é um sugador em potencial. E se ele se aproxima, ou o médium se aproxima, o magnetizador se aproxima dele, ele vai sugar energias. E aí vai acontecer, a caixa d'água começa a receber energias e para tudo ali. E ele vai se sentir possivelmente em desconforto. Então, TDM2, nós já começamos a estabelecer uma pequena relação magnética. E o TDM3 seria mais ou menos a porta de saída, que demora também. Nunca damos liberdade total para essa pessoa antes de 2 meses. Mesmo que ele já esteja bem, através do trato magnético, notemos que ele está bem, ainda seguramos durante 2 meses para reforçar que aquilo lá de fato não era apenas uma passagem, mas alguma coisa mais ou menos já consolidada. Quando nós damos alta, e esse alta é coisa muito mais de médico do que do centro, quando nós liberamos essa criatura do tratamento, temos a plena convicção de que ele está saindo daqui bem. Ele voltará? Poderá voltar. Porque nós sabemos que se você recebe alguma coisa e não dá andamento, não dá continuidade, aquele mal pode voltar. Bom, Jesus já dizia isso, né? Claro. Vai e não peques mais para que algo de mais grave não te aconteça. Então pode acontecer uma recidiva. Uma recidiva, ela acontece. Nesses tratamentos que nós fizemos, nessas centenas de pessoas que nós já atendemos, talvez uma meia dúzia de recidivas, certo? Nelson, eu não sei se vai dar tempo, nós estamos já no final do programa em si, mas eu gostaria, até já faço o convite para que você retorne, porque eu tenho outras perguntas para você. Eu quero saber na questão do mérito, quero saber se o indivíduo precisa ser espírita para tomar o TDM, enfim, tenho muitas perguntas. Mas, para finalizar o programa de hoje, Nelson, diga-me o que a pessoa tem, porque nós temos aí diante de nós uma multidão de pessoas que estão nos assistindo, estão sofrendo desses males, estão em tratamento médico. Rapidinho, Nelson, a pessoa tem que largar o tratamento médico psiquiátrico para fazer o tratamento do TDM? De maneira nenhuma. Quando nós fazemos a primeira entrevista de acolhimento dessa criatura, entregamos a ele uma folha com as condições gerais daquilo que vai acontecer no tratamento. E essa é uma delas? E uma delas é que nós não somos médicos, nós temos um tratamento alternativo e ele tem que continuar retornando ao seu médico nas datas aprazadas e continuar tomando os seus remédios. Nelson, é verdade que quando a pessoa começa o tratamento,
ele volta ao médico dizendo, olha, o médico... Não, eles vêm aqui e falam, eu posso diminuir a quantidade de medicamentos, e vocês aconselham que não, que ele tem que falar com o médico, isso, não é isso? Exatamente. Nós não damos qualquer interferência ou informação sobre o tratamento médico, que é tão importante quanto. Ambos devem seguir paralelamente. Eles trabalham cumulativamente. Ele tomando um remédio que o médico passa. A psicoterapia. E nós fazemos o tratamento aqui magnético. Tem Nelson, que ser feito. Para encerrar o programa de hoje, e eu já convido você para retornar, o que a pessoa que está nos assistindo, que está sofrendo o problema da depressão, o que a pessoa tem que fazer se estiver precisando de um tratamento contra a depressão? O nosso tratamento aqui independe de qualquer idade, religião, cor. Atendemos todas as pessoas. Nós fazemos essa porta de entrada em nossas entrevistas que são feitas aqui no centro. A entrevista é na segunda, na quarta, na quinta tarde, no domingo cedo. Todas as reuniões públicas nossas, nós temos um entrevistador. Depois essas criaturas são encaminhadas para nós. Nelson, obrigado pela sua presença, e eu gostaria muito que você retornasse para continuar dando as suas informações para nós. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade e desejo a todas as pessoas que estão assistindo ou assistirão que eles possam sopesar bem se não é o caso de indicar a pessoas que eles conheçam esse tipo de tratamento alternativo. Muito bem. Muito obrigado a você também pela companhia. Nós voltaremos com outro programa com mais detalhes sobre o tratamento da depressão através do magnetismo. Na próxima semana estaremos de volta.